Olá, pessoal. Hoje eu tenho a honra de conversar com o Eduardo Guedes, o famoso Edu Guedes, o cantor mais querido da região de Orlando. O Edu, ele é o mais novo aprovado do visto EB1, que é o visto de habilidades extraordinárias. E ele tem uma história incrível e de muita superação para contar para a gente. Edu, primeiramente eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que tudo que você vai contar para a gente aqui vai ajudar muita gente nesse processo de imigração. Edu, você já tinha tentado esse processo em outros escritórios. O que aconteceu nessas tentativas anteriores antes de você contatar a Live? Eu tive realmente, antes da Live, 2 escritórios. O primeiro, quando eu cheguei em 2017, eu apliquei com um advogado americano. E, assim, por indicação de um amigo, americano. E ficou difícil, porque a minha esposa fala inglês, mas eu não falo. E, às vezes, eu tinha dúvidas, e ficava muito demorado também a conversa, né? Digamos assim, é melhor a gente Aham. tratar com pessoas na nossa língua, primeiramente. Eu até acredito que ele é um advogado muito bom, que a gente pegou o primeiro, o americano, mas no meu caso de EB1, um visto de artista, cantor, precisa pensar que a pessoa tem que conhecer um pouco o Brasil no sentido para você poder colocar no seu processo os grandes feitos que você fez no Brasil, saber o tamanho de uma rede de televisão como um SBT, uma Rede Globo, digamos assim, e eu acredito que faltou um pouco disso no processo com o americano, porque acabou tratando coisas como uma TV grande e tal, como uma TV em comum. Eu acredito que, eu posso estar falando besteira aqui, mas acredito que faltou uma boa argumentação do real feito que eu fiz na minha região lá. Uhum. E acabei sendo negado, a gente acabou perdendo algum prazo por conta que a gente teve que voltar também para o Brasil e era demorado também essa comunicação com ele. E depois, não, recebemos assim a dica, olha, faz com o escritório brasileiro, que o pessoal já sabe como é que é o nosso país, já sabe o que vai falar. E recebi uma outra indicação do outro escritório, que começou tudo muito bem, e depois que a gente assinou, deixamos o processo rolar e conforme começou a vir as dúvidas e tudo mais, a gente viu que já era difícil ligar, eu ligava, preciso falar com alguém, é só por e-mail agora. Aí eu falava, Uau. como assim só por e-mail? Só atende por e-mail. Não entendo o porquê dessa regra. Porque fica registrado lá. Mas às vezes é uma coisa que não tem porque estar registrado. Aí manda o e-mail, aí depois de 2 dias, 3, recebe a resposta. Aí você manda de novo outra dúvida. E assim, é um escritório que até fez tudo que podia, acredito eu. Mas, infelizmente, em 2 processos que eu fiz com esse escritório, eu fui negado, nos 2. Edu, como você descobriu o nosso escritório? E o que te levou a escolher a nossa equipe para te ajudar no seu processo de imigração? Isso aí foi muito fácil. Gente, eu conheci o escritório através da Letícia. Ah, Eu estava fazendo um show, na verdade, na casa de uma pessoa, um aniversário que ela também estava, e foi coisa de Deus. Por um acaso a gente começou a conversar e conhecer ali o que um fazia, o outro fazia. Acabei falando com ela que eu tinha um processo com um escritório, mas que estava complicado para mim esse outro escritório, que às vezes até uma informação pequena era difícil eu conseguir resposta. Não sei, a gente quando entra num processo desse, a gente quer se sentir bem acolhido, né? E às vezes eu tinha que, para conseguir tirar uma dúvida, eu tinha que mandar e-mail, esperar a resposta do e-mail, aí gerava uma outra dúvida, eu acabava fazendo outra pergunta. E nisso, para tirar uma dúvida, às vezes levava mais de uma semana para eu conseguir concluir essa dúvida. E a Letícia se sofrimento. prontificou a falar assim: olha, se você tiver alguma dúvida, liga para mim que eu te ajudo se eu puder ajudar. E eu comecei, ao invés de consultar o meu escritório que eu estava fazendo o processo, eu acabava consultando a Letícia. E eu falei para ela: olha, se caso eu não seja aprovado nesse escritório, eu com certeza vou mudar para o seu escritório. E a gente ficou Olha isso. acordado. E aconteceu. Eu tinha 2 processos com outro escritório que foram negados. E a gente rapidamente. Letícia, chegou a hora, eu preciso de você. E ela já foi apresentando a Liv. A Liv é uma pessoa sensacional também. Todo o escritório atendeu a gente muito bem. Eu posso dizer que, da experiência que a gente vinha tendo, foi de 0 a 100 a Liv. E rapidamente a gente, posso dizer que o quê? 9 meses? Eu estava 6 anos, gente, esperando esse processo em outros escritórios, e vai, e nega, e RFE, e entra com outro, não sei o quê. E em 9 meses, na Liv, eu fui aprovado. E com a Liv, teve essa nossa química, assim, de, cara,
a Liv consegue resolver isso aqui. A própria Liv também, ela só faltou falar assim, olha, eu acho que teu caso não tem como não ser aprovado. Então, e uma energia diferente. Eu e a minha esposa, a gente via que era um tratamento, uma preocupação diferente do que a gente teve antes, né? Eu me senti bem acolhido com vocês, com toda a equipe, que diferente, já fez logo um grupo no WhatsApp para a gente se falar, então era muito mais fácil. Mandava aqui no grupo, daqui a pouquinho já estavam respondendo, já estavam tirando as nossas dúvidas e deixando a gente tranquilo. E tá aí o resultado, em 9 meses, mesmo vindo humanoide, a gente reverteu e estamos aí aprovados, graças a Deus. A NOID foi uma coisa que nos preocupou, porque já era uma intenção de negar. Quando a gente marcou a reunião com a Liv para ver o que a gente ia fazer, ela rapidamente falou, olha, eu tenho uma estratégia, eu tenho como responder. Até porque a NOID, além de ser uma NOID, gente, chegou com um prazo... A NOID chega e você tem um prazo, acho que de 15 dias. A nossa NOID chegou atrasada, a gente não recebeu. Eles decretaram a NOID, mas a gente não recebeu nem o escritório. E essa NOID chegou, a gente tinha 3 dias para responder. Não sei se você lembra, né? Então, Lembro. eu lembro que ela falou assim, gente, a imigração errou muito com a gente só tem 3 dias para responder. A gente pode contestar isso, ou a gente pode ser efetivo e responder e mostrar para eles que a gente está aí, está de olho. Ela pediu mais uma carta que eu tive que conseguir no Brasil, e rapidamente, em 3 dias, a gente respondeu essa NOID e reverteu o processo. Eu acho que a coisa que mais atrapalha nós brasileiros a chegar aqui é a falta de informação. Então, você cair nas mãos certas de um escritório, gente, 98% do processo está aí, entendeu? Nessa escolha. A gente sabe o que a gente fez na nossa carreira profissional, a gente sabe os feitos que a gente alcançou, mas realmente você levando negativas e negativas, você começa a se questionar se você fez tudo isso mesmo. Mas a gente sabe o que a gente fez, entendeu? E quando não começa a dar certo, a gente começa a se abater e falar, nossa, será que não valeu a pena tudo que eu alcancei, né? Mas aí hoje a gente vê que o detalhe está aí, em você cair nas mãos do profissional apropriado para essa situação. A gente não ter acertado logo o processo num escritório que conseguisse aprovar a gente, teve esse prejuízo financeiro, principalmente, e familiar teve esse prejuízo exatamente do tempo que demorou, que aí já não é culpa do escritório, é da imigração, mas que por essas negativas a minha enteada ficou fora do meu processo. Agora ela vai ter que, como uma adulta, ela vai ter que correr atrás de um processo específico para ela. Como eu digo, se eu tivesse feito com a Liv antes e aprovado, a minha família inteira estaria aprovada. Então a escolha é, como eu falei aqui, a escolha do escritório, uma boa indicação, para mim, vale assim 95% do caso. E com a Liv, a gente realmente sentiu uma coisa diferente, uma preocupação com o processo. Na verdade, eu era bem cobrado e eu gostava disso. Eu falei, nossa, eu não estou acostumado, a pessoa está me cobrando, cadê aquele documento, cadê aquilo, cadê isso? E tal, e a gente correndo atrás aqui. E isso mostrou para a gente que vocês realmente estavam empenhados a aprovar a gente, né? A gente não se sentiu desamparado em nenhum minuto com a Liv. Isso eu posso falar de coração. Foi um negócio assim que, como eu disse, a gente também estava correndo, mas a gente era até cobrado para ser mais rápido ainda, e a gente via esse interesse de cumprir os prazos, de estar tudo direitinho. Aconteceu até da gente ter uma estratégia e no meio do caminho ela vê que teria uma estratégia melhor e a gente mudar e cobrar outras coisas, porque realmente a gente viu o interesse que ela não queria errar, não queria jogar de qualquer jeito lá, entendeu? Então esse ponto para a gente foi fundamental. Uma coisa que eu também gosto muito da Liv é ela ser muito sincera quando chega alguém que sonha em migrar e ela fala, olha, eu só vou pegar seu processo se realmente você tiver condições. Então, gente, não adianta ficar chateado se o escritório falar assim, olha, a gente não consegue ver pontos positivos aqui para você ser aprovado no processo. E se o escritório falar isso para você, acredite, porque está sendo muito honesto com você, não está querendo pegar o seu dinheiro e te iludir com nada, entendeu? Eles não têm interesse em pegar um processo onde eles não tenham a nítida chance de ganhar. E geralmente quando esses clientes vêm falar comigo, que às vezes a gente avalia, a doutora Lívia avalia o currículo, e eles não são elegíveis, muitas vezes eles falam, mas um outro escritório disse que eu era elegível,
poxa, será que vocês não estão querendo pegar meu caso? A gente tem interesse em pegar todos os casos, sempre. A gente Que tenha vive disso, condições, né? né? Então, que tenha Mas condições. é uma questão de não querer que o cliente seja enganado, não querer que o cliente perca o dinheiro dele. Os critérios, eles estão ali muito claros, né? Lá, se a pessoa entrar no site da imigração, e a questão do interesse nacional. Então, quando o advogado sério avalia o caso do cliente e fala para ele que realmente, do ponto de vista do nosso departamento jurídico, eles não acreditam que esse pode ser um caso aprovado, é para que esse cliente não entre numa fria, que ele não seja enganado, ele não perca o dinheiro dele. Porque a gente quer esse cliente, sem dúvidas, mas a gente não quer um cliente que a gente não acredite que vá ter a possibilidade Então, de ser aprovado, né? Edu, como que você avaliaria o suporte e o trabalho da Liv durante todo o seu processo? Nossa, o suporte, o trabalho da Liv no meu processo, se tiver nota maior que 10 nesse, eu posso dar, porque Opa! foi perfeito, cara. Sempre a gente ficou aqui contando com o melhor atendimento, com que tirasse nossas dúvidas o mais rápido possível. E com a Liv a gente teve esse atendimento, coisa que muitas vezes a gente não teve nos outros escritórios que eu tinha entrado com o meu processo. A Liv para a gente foi perfeito. A Lívia veio com um processo, acho que bem ajustado, contando exatamente tudo do jeito que a gente fez, e esse ponto para a gente foi maravilhoso, porque me colocou aqui de novo com todo o gás para continuar a exercer a minha carreira, a minha profissão, entendeu? E a gente fica até sentindo assim, cara, eu até brinco com o André, eu falo, André, agora eu posso dizer que eu realmente tenho uma habilidade extraordinária, porque um agente americano me julgou assim. É a ideia que a gente começa a ter. Uma hora eu estava me questionando, falei, meu Deus, acho que eu sou um cantor que não sou isso mesmo, mas a pessoa acaba te levantando com esse processo, te dando essa aprovação. A gente sabe o que eu fiz na minha carreira, mas quando a gente pega no processo e começa a ler, a gente começa a falar, nossa, eu fiz tudo isso mesmo. Você até começa a meio se achar, porque você fala, nossa, porque tem muitos feitos que a gente fez e não lembra mais, porque a gente está naquele automático da nossa profissão, e quando a gente tem que correr atrás de tudo que a gente fez e começa a colocar ali ponto a ponto, você começa a ver, nossa, eu fiz tudo isso mesmo. E a Liv, com brilhantismo, conseguiu colocar isso ponto a ponto para convencer um agente de imigração de que você é aquilo mesmo. E esse ponto é um dos mais importantes que tem para o escritório fazer para a gente, né? Além dele elucidar que a gente fez tudo aquilo mesmo, para a gente ficar confiante e ver, caramba, eu fiz tudo isso mesmo. A gente nem acredita que fez tanta coisa, né? Convencer uma outra pessoa de uma outra nacionalidade que às vezes não tem ideia do quão grande você foi no seu país. Então, você chegar nesse ponto e convencer, mostrando as provas ali, mostra que foi um trabalho maravilhoso. Olha, no dia da reunião com a doutora Lívia, de cara ela mostrou assim, um comprometimento, realmente que se importava com o caso, um caso que não estava fácil, já vinha de outros escritórios, então ela mostrou que estava de interesse de resolver isso, ela abraçou o nosso processo, né, que já vinha de outros, porque acredito que até quando um profissional pega um serviço que já foi feito por outro escritório, ela pode ficar com a pulga atrás da orelha, nossa, se não deu certo, assim que será que aconteceu? Mas ela se comprometeu rapidamente, ela falou, não, eu vou pegar todo o seu processo que foi feito, eu vou ver o que pode ter acontecido, e só depois disso que ela falou, não, realmente eu acredito que tenha coisas aqui que faltou, que a gente pode pontuar mais, assim, faltou coisas que poderia te levar à aprovação, e esse ponto que ela completou, eu acredito que foi realmente o que levou a gente a ser aprovado. Quero te agradecer de coração por ter participado desse vídeo comigo, com toda a nossa equipe aqui da Liv. É uma honra ter você, esse profissional incrível que você é, essa pessoa maravilhosa. É uma honra. Muito obrigada por ter confiado em mim, primeiramente. Eu que agradeço. E depois na Liv. E muito sucesso eu te desejo daqui para frente, meu querido. E agora, o céu é limite para você voar nesse país. É verdade. Você e o seu microfone e a sua viola. Vai com tudo.